Olá, meus amigos, como estão vocês? Hoje nós estamos aqui para mais um quadro do projeto Acolher Perdas e Luto, Espiritualidade, Perguntas e Respostas. E hoje a gente está com esse convidado mais do que especial, porque já faz presença aqui várias vezes no projeto, é onde Jamil Costa vai falar hoje sobre, junto comigo, vida material, vida espiritual. Jamil, como vai você, querido? Boa noite a todas, a todos aí presentes. Eu estou feliz, emocionado. Esses encontros são bálsamos, né, para o nosso dia a dia. A gente sai de uma rotina, né? O preparo, né, faz a gente refletir muito e sempre, né, os temas eles já são para todos, né? Mas quase sempre eles vêm ao encontro de um momento que a gente está vivendo, né? E mais uma vez aí a gente está pensativo e trazendo um tema aí que é de interesse de todos, né, Rosana? Maravilhoso, porque na verdade, Jamil, eu que fico emocionada, porque eu adoro fazer as lives com você. Então, quando é eu e você, eu falo, hoje vai ser, ó, 10. Adoro porque a gente tem um mesmo trabalho, onde você também, através da Ame Sua Vida em Franca, faz um trabalho onde acolhe pessoas que passam pela dor, e também porque a gente tem o mesmo desejo nessas lives, que é a gente poder bater um papo, trocar um pouco sobre o tema e dividir com aqueles que nos assistem. Aí vai a boa noite a todos vocês, boa noite também ao pessoal que transmite as nossas lives, a Rede Amigo Espírita, amigos queridos, a TV7, a gente também faz agora, ultimamente, com o nosso querido Lar José, do Rio de Janeiro, e hoje nós vamos estar transmitindo pelo Facebook da Ame Sua Vida, que é o canal onde Jamil e a esposa fazem um trabalho maravilhoso lá em Franca e vão transmitir para o pessoal deles também. Então, boa noite, gente. Nós já se encontramos outras vezes, quando eu fiz live aí com vocês, e vocês aqui comigo. Então, é muito bom mesmo, é maravilhoso. E Jamil, eu para já a vi, gente... pode falar. não, eu já vi aqui nos comentários vários aí aqui de Aí, Franca, de ó. região. É Adoro. uma identidade muito grande, né, Rosana? Esse sorriso de vocês, essa alegria no trabalho, foi o que nos aproximou, né? Então, Com o certeza. sorriso de vocês é aquele sorriso do nosso Ame Sua Vida lá, de você e de todas aí que normalmente a gente Com bate um papo. certeza. E, claro, eu aqui no meu papel hoje só estou representando o projeto, porque o projeto é envolvido por muitas pessoas que fazem lives, né? Nós somos vários, mas a gente vai dividindo o trabalho, porque todo mundo quer estar com esses convidados maravilhosos. E hoje é meu dia, olha aí o prêmio que eu estou recebendo. Jamil, eu escolhi esse vida espiritual, vida material, porque eu acho que nós estamos passando por um momento que requer muito nós olharmos para isso, né? Onde a gente vinha trabalhando num grande esforço no desenvolvimento da nossa vida material, e muitas pessoas, por falta de tempo, por falta de percepção de importância, ou por não estar ativado nisso, o investimento na vida espiritual podia estar, vamos dizer, mais acanhado, né? E agora, com essa pandemia, eu sinto, pelos diálogos, pelos atendimentos, pelas pessoas no projeto, uma necessidade enorme de compreender o que representa a vida espiritual. A morte está no ar, né? Milhares de famílias passando pelo luto, né? Então, para a gente, isso não é novidade, porque o nosso trabalho é ligado a isso, mas a gente vai perceber que as pessoas querem muito aprender e o que representa isso, o que vai acontecer depois da morte. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer esse tema, aonde o seu trabalho está ligado também à vida espiritual e o nosso trabalho também. Então, por isso que eu quero explicar para o pessoal porque que eu escolhi esse tema justamente com o Jamil. Então, Jamil, o que você traria, assim, o que é que você dividiria aí com a gente sobre essa questão dessa importância da gente conseguir valorizar a vida espiritual como uma entrada na nossa rotina, na nossa dinâmica, nos nossos estudos, para que a gente possa ter uma vida melhor? Rosana, a gente estava conversando um pouco antes aí. Eu disse que hoje eu queria trazer poesia, alguns contos, algumas histórias para ilustrar, mas partindo do seguinte princípio. Eu falo por mim, mas eu acredito que boa parte das pessoas, quando descobre algo, normalmente vai para os extremos, né?
Então, eu acredito que sempre o caminho do meio, do equilíbrio, é o mais seguro. Então, quando a gente fala de vida material e vida espiritual, enquanto a gente está aqui no planeta, não adianta a gente viver só pela matéria e desprezar o espiritual, e também achar que é possível eu viver tudo espiritualmente e desprezar o material, porque ele é um instrumento do espiritual, né? Então, os cuidados com o corpo, com as pessoas, com a natureza, com tudo. E uma referência muito legal que eu acho é o seguinte: se a gente pegar. Aqui nós estamos usando uma luz aqui, né, para clarear o ambiente, né? Numa simbologia de que o espiritual seja a luz e o material seja a lâmpada, a luz não conseguiria se expressar sem essa lâmpada. O essencial é a luz, o ser espiritual é o que prevalece, é o que comanda tudo, mas sem um corpo físico não seria possível o espiritual estar se expressando. Então, ambos têm essa importância, e eu acredito que quando a gente fala assim, eu preciso me espiritualizar, eu preciso me elevar, é uma coisa tão, assim, difícil da gente definir isso, né? Então, eu penso que a gente tem que viver o momento intensamente, amorosamente. As técnicas orientais mostram, né, que até a respiração tem que ser sentida. Se eu estou aqui, eu estou olhando para você, nós estamos aqui. Não adianta eu ficar conversando com você e já ficar pensando assim, nossa, amanhã, tal hora, eu tenho que fazer isso. Eu não consigo viver, ou no passado, e não é simples isso, né? Então, assim, se eu estou subindo uma escada, é concentrar no passo a passo que eu vou dar, até no sentido de segurança, né? Então, o primeiro ponto que eu penso é esse, né? Não existe um mais importante do que o outro, né? Isso, é muito importante você dizer isso, Jamil, porque eu acho que desmistifica aquela coisa do aqui essa vida é material e agora eu vou fazer uma coisa para a vida espiritual. E aí a gente consegue perceber que tudo é vida espiritual com vida material quando a gente está na matéria. E sem vida material quando a gente está na espiritualidade. Mas esse trâmite, todo tempo, a nossa vida ela é espiritual porque nós somos um espírito. Então é importante a gente trazer isso para naturalizar essa questão de que tudo que a gente vive é espiritual, apesar de usarmos a matéria, né? Assim, focarmos, termos coisas, né? Mas tudo é espiritual, porque a única coisa que a gente vai levar é o que nós trouxermos para o espírito, e o restante nós vamos usar, né? Que é ótimo, usar e abusar não é o ideal, mas usar sim é o ideal, né? Então conta. Então, e é até muito comum isso, né, de termos comportamentos diferentes. No dia que eu vou no templo religioso, eu abraço, eu sou carinhoso, eu sou afetuoso. Aí eu vou no trabalho, eu tenho que ser submisso, porque se eu falar alguma coisa eu vou ser mandado embora, parece que eu sou humilde. Aí eu chego em casa, eu tenho um poder sobre a esposa, e aí eu tenho um outro comportamento, ao ponto de ter esposa que fala assim, bem, vamos mudar lá para o templo religioso, eu quero conviver com aquele homem lá, aquele que é generoso, que é carinhoso, que ajuda todo mundo, né? E é o que você falou, né? Quanto mais eu aproximar, né, do que eu penso, do que eu idealizo, em todos os ambientes, melhor. É lógico que não é interessante eu falar assim, não, então eu sou grosso, eu vou ser grosso em tudo quanto é lugar. Porque a gente está aqui também para melhorar, passos pequenos, um de cada vez. E como eu prometi para você, eu queria falar uma poesia agora no começo, posso? Pode. Essa poesia, ela é do índio Tamoio Prado, e ela chama Vida. E ele diz assim: se vida é ter a gente a alma retida no cárcere do corpo, que ela, ao seu julgo, torne-se vencida, então a vida não é vida, é morte.
Se morte é o eximir-se a alma do forte grilhão da carne, alando-se em seguida para o alto céu, num rápido transporte, então a morte não é morte, é vida. Se vida é ter a alma a escravidão que humilha, treva que envolve a estrada que ela trilha, e se morte é a mutação de sua sorte, é a volta sua, livre, à luz perdida, por que esse apego que se tem à vida? E por que esse medo que se tem da morte? E aí, Rosana, eu queria trazer pouquíssimas palavras para ver a profundidade desse poema. Quando ele fala da vida aprisionada, ele coloca assim, ó, se a alma ao seu jugo torne-se vencida, ou seja, se a alma está aprisionada num corpo que busca só sensações materiais, passageiras, fugazes, ela está aprisionada ali dentro. Então, isso não é viver. O tempo todo, ela vai se sentir sem vida. É como se eu tivesse morto num corpo biológico ainda vivo. Aí depois ele fala que quando a alma liberta-se do corpo e alça para o alto céu, alma nenhuma vai alçar voos para o alto céu se viveu presa à matéria, se viveu vivendo apenas para a matéria. E esse alçar ao céu aqui não está dizendo também de um céu num local específico. É libertar-se, e esse estado de céu é íntimo, que já é possível aqui, mas também quando a alma desapega do corpo. E aí ela fala que essa alma volta sua livre à luz perdida. Livre. Porque se eu não vivi bem, se eu não vivi buscando essa espiritualidade, mesmo me libertando fisicamente do corpo, eu vou continuar prisioneiro das mesmas paixões, das mesmas tendências. Então, e isso que você está dizendo, vou até fazer uma interrupção, porque eu acho que seria maravilhoso a gente aprofundar nisso. É assim, hoje à tarde eu estava, há pouco tempo agora, eu estava conversando com uma pessoa querida, que eu conheci agora, recente, uma menina nova, e a gente estava falando sobre espiritualidade, no sentido, né, de vida espiritual, e eu estava justamente pensando na angústia que a gente pode estar passando na vida. A gente pensa que morrer é a solução. E, na verdade, às vezes, a gente já vive aqui como alguém que morreu. É como está dizendo o poema. Então, na verdade, morrer nunca vai ser a solução se eu aqui não tenho vida. Porque se eu aqui não tenho vida, eu também não vou ter vida em outro lugar, porque o que vai acontecer é meu corpo físico vai se desprender do meu espírito. Então, meu corpo espiritual liberta-se dessa massa mais densa que me prende à gravidade, ao solo. Mas esse me liberta, é como você disse, ele não alça voo, é uma libertação assim, eu alço voo, meu espírito indo embora, não. Eu fico ainda aprisionado nos meus pensamentos, nas minhas confusões mentais, no meu desespero, na minha angústia. Eu apenas não tenho mais o corpo físico que me mantém num único lugar. E abro possibilidades para assim, um movimento um pouco diferente, mas eu vou estar adensado e conectado a mesmas dores que eu carrego hoje. Então, morrer não é a solução. Porque se fosse, né, a gente não precisaria nem... Se fosse a solução, Deus nem tinha criado o mundo material para a gente vir aqui viver isso, né? A gente, na vida espiritual, podia viver tudo e não precisava de mais nada. Então, a vida material, ela nos traz justamente para que a gente possa experimentar, através da matéria, situações diferentes da vida espiritual, mas onde a gente possa usufruir do esquecimento, usufruir das relações que se formam familiares em função de estarmos aqui na matéria, nessa conjuntura familiar. Então, se aqui a gente não consegue se dar com a família, não consegue se entender, no mundo espiritual não vai mudar nada. A gente pensa que se livrou dessa pessoa, mas essa pessoa também desencarna, a gente encontra com ela lá, daí a gente reencarna, tem que voltar aqui como pai e filho, como, né, sobrinho e sobrinha, mãe e filho. Então, assim, a hora que a gente entende isso dentro dessa perspectiva espiritual,
desse modelo que acontece com a gente vai compreender que a única saída é ficar vivo como espírito, vivendo como espírito, porque se a gente não viver como espírito, a gente não aproveita essa oportunidade na matéria. A gente só fica aqui, comendo churrasco, tomando cerveja, né? Que é como eu falo aí, a gente trabalha para chegar no fim de semana e só fazer isso, que não está errado, mas às vezes é o que estimula a gente para chegar no fim de semana e só fazer isso, e não percebe, a gente passa a vida anestasiado, ou se drogando, ou bebendo, ou né, fazendo alguma coisa que tira a gente dessa realidade e nos deixa ir morrendo devagar, porque a gente não está vivo para prestar atenção naquilo que a gente está fazendo na nossa vida. Então, achei esse poema fantástico. Você falou de uma forma mais doce, mas vamos ser um pouco mais direto. Tem uma frase que fala assim, ó, tem muita gente que morre por volta dos 50, mas só é enterrado com 80. É isso aí. E isso que você falou aí, né, eu não vejo a hora de chegar ao final de semana, porque aí eu vou ser feliz, eu vou ter paz. Eu não vejo chegar o final do ano, porque aí eu vou ter férias. Eu não vejo chegar a minha aposentadoria, porque aí eu vou ter mais tranquilidade. Na verdade, essa pessoa está falando o seguinte: olha, eu não vejo a hora de partir, porque eu estou infeliz. E é possível mudar isso aí. É possível ser feliz na segunda-feira, é possível ser feliz na terça, é possível ser feliz nos outros dias, é possível ser feliz antes de aposentar. E aí eu vou contar rapidamente duas lendas. Eu acredito que todos devem conhecer, ou a maioria, mas que dá bastante embasamento do que a gente está falando. Uma é aquela que um jovem estava fazendo uma excursão, né, num país distante, e ele ficou sabendo que tinha um sábio lá nesse país. E ele aproveitou e falou: olha, eu vou lá, vamos ver se tem alguma lição. E ele chegou lá e ele estranhou, porque ele começou a conversar, não tinha móvel, não tinha nada. Aí o sábio pediu para ele sentar no chão, eles começaram a conversar. E aí ele perguntou assim: ué, mas cadê os seus móveis, né? Aí o sábio pegou e falou assim: mas cadê os seus? Aí ele falou assim: não, eu não sou daqui, eu estou aqui de passagem. O sábio falou assim: não, eu também não sou daqui, eu estou de passagem no planeta. E a outra historinha que complementa essa um pouco é uma também que, numa determinada região, tinham dois sábios, pelo menos considerados. Um muito rico e o outro muito pobre. E esse sábio pobre falou assim: gente, mas não é possível que alguém rico é sábio. Isso é uma ilusão. Eu vou lá porque eu quero desmascarar esse sábio, porque não tem cabimento isso. E aí, um dia ele marcou, e aí o sábio rico falou assim: olha, venha, mas traga aí, né, uma outra túnica para você passar no final de semana aqui, para a gente poder conversar. E ele foi. E aí eles começaram a conversar, e a casa do sábio rico era cheia de obras de arte, tudo muito luxuoso, tudo muito caro, e ele já começou a ficar muito incomodado, falou assim: ele é apegado, se ele fosse desapegado, ele não estaria com tudo isso. E aí o sábio falou assim: olha, vamos conhecer o meu palácio. E mostrou o palácio, foi mostrar o jardim. Enquanto eles estavam vendo o pomar do palácio, um servo chegou pedindo para que eles voltassem rápido lá, que o palácio estava pegando fogo. E aí o rico estava indo bem tranquilo e o sábio, entre aspas, pobre, falando pelo amor de Deus para ele ir rápido. Ele falou assim: não, calma, eles já estão tentando apagar o incêndio lá. Vai dar tudo certo. Não, mas vamos lá, vamos lá. E aí o sábio rico perguntou para ele: mas o que o incomoda tanto? Ele falou assim: porque a minha única túnica que eu trouxe de reserva está lá no palácio. Olha só, o rico preocupado com a segurança das pessoas, mas se perdesse as obras de arte, tudo certo. Então, quer dizer, essa questão aí do apego, a gente tem que tomar muito cuidado também. Apego não significa ter muito. E desapego também não significa ter pouco. Como diz no poema, o que me escraviza, ele pode ser o muito
ele pode ser o pouco, ele pode ser uma paixão, ele pode ser a sexualidade, que tudo isso está ligado à materialidade, tudo isso está ligado à matéria, principalmente no que fala de superfície, né? Isso é superficial. Por quê? Porque é uma sensação muito rápida e que não planifica. Messalina, no auge das suas orgias, quando foi perguntada no final de uma noitada, e aí, você está feliz, está satisfeita? Ela falou assim, não, eu estou cansada, satisfeita não. Porque o que não preenche a alma é igual você tomar água do mar quando você está com sede. Quanto mais você toma, mais você vai querer tomar, mais vai ter a necessidade e eu não vou ser feliz. Então, E eu acho interessante. muitas das vezes, só encerrando, Rosana, desculpa, muitas das vezes a gente se perde nessas ilusões, querendo cada vez mais. Se eu tiver mais dinheiro, eu vou ser mais rico. Se eu dobrar o dinheiro, eu vou ser duplamente feliz. E não é assim. Por isso que as apostas na loteria são tantas, né? As pessoas desejam muito receber muita coisa e não fazer nada, né? E aí é poder usufruir dessa muita coisa. E, ao contrário, a gente esquece que as dificuldades, né, os dilemas, os desafios, é que nos tornam pessoas mais corajosas, pessoas mais maduras, mais competentes, mais qualificadas. Então, é importante que a gente não tente sair dos desafios. Então, por exemplo, hoje a gente vê muitos jovens tendo dificuldade de relacionamento, a gente vê muitas pessoas muitos pais tendo dificuldade de ter também diálogo com seus filhos, há uma diferença cultural, né? Há uma diferença de estilo de vida, né? A gente vem de uma outra época, mas há também uma necessidade muito grande de um aprender com o outro. Então, eu vejo que hoje a vida material ela está se transformando de certa forma, né? Nós passamos um ano onde a gente não cultuou muito a vida material, nós tivemos que cultuar mais a vida espiritual, os relacionamentos, a gente percebeu a falta, a gente não está sentindo da falta de comprar o sapato, né? Esse ano não precisei comprar sapato, não, acho que ninguém comprou, muita gente não comprou muita coisa, mas a gente está sentindo a falta dos relacionamentos, da atenção, do outro olhar olho no olho, né? Porque agora com a máscara o negócio é olho no olho, a gente poder penetrar no outro, se sentir acolhido, sentir que, né, que existe isso, a gente perceber se nossas relações estão escassas, ou se a gente tem amigos, o que é que nós estamos cultivando realmente, porque isso que nós estamos cultivando é o que nós vamos levar para a vida após o desligamento desse corpo. Então, eu acho que também é muito importante que os pais, que os filhos tenham essa percepção que, ao invés de entrarem no desespero, eles precisam, em conjuntos, encontrar uma saída de como essas famílias podem se adaptar, para justamente não chegar a situações onde a família se desmancha, onde a desavença é enorme, né? Então, acho que é muito importante que a gente hoje perceba como podemos mudar as nossas relações a partir de uma visão mais espiritual para esse momento. Então, eu sinto que quanto mais nós somos convidados a isso, mais a gente consegue olhar para dentro, mais a gente consegue ganhar percepção do limite do outro, mais a gente percebe que o outro não está bem, porque esse momento está sendo desafiador para o outro. Então, a gente aprende a ter mais respeito, mais solidariedade. Então, eu vou percebendo que a gente consegue atuar mais como um ser espiritual quando a gente hoje vive esse convite e a gente sai um pouco, porque hoje a sua posição, o lugar que você mora, não vai mudar muito, né? Mas o que vai mudar é a qualidade do que você tem. Se você não tiver aí dentro equilíbrio, serenidade, nesse momento você está surtando, você está medicado, você está pirando, você está brigando com todo mundo, você, né? E hoje a gente vai perceber que esse desenvolvimento dentro dessa visão espiritual, de você desenvolver o que está dentro de você, hoje chama mais a atenção e a gente deve voltar muito a essa atenção, porque isso vai fazer essa mudança na nossa vida hoje. Rosana, e assim, dentro do que você está falando aí, o Daniel perguntou aqui, ó, termos ciência que somos seres espirituais, em experiência terrena, nos proporciona o equilíbrio de viver a matéria e o espírito em plenitude melhor do que se não soubesse? Claro. Agora,
A gente já fez estudos de livros que mexeu muito com a nossa intimidade e várias pessoas do nosso grupo teve a mesma sensação e teve uma que expressou: nossa, eu estou querendo parar de vir nessa reunião, acho que era melhor eu não saber disso. Porque o que o Daniel colocou aí, termo ciência, olha só, o que que é ter consciência? É ter a ciência. E a ciência o que que é? É a certeza, é a prova. Então, é como a psicologia mostra que quando a gente começa o processo do autoconhecimento, incomoda muito, porque a gente coloca luz em algo nosso que a gente não queria que fosse exposto. Mesmo que outras pessoas não saibam, só da gente relembrar, da gente perceber, já incomoda muito, mas não temos outro caminho. Vai Não incomodar no temos. começo, vai Vai. doer, mas os próximos passos são libertadores. E aí tem E, uma outra pergunta ali que eu não sei se é de pessoa, né, mas de nos tornamos pessoas diferentes do que somos quando vamos para a vida espiritual? Não, esse não, talvez é o pior porque drama. sabe por quê? Às vezes a gente usa termos equivocados. Ah, eu já tive muitas vidas. Não, eu não tive muitas vidas. É uma linha só, é uma vida que ora eu estou no plano espiritual, ora eu estou no plano material. Mas eu sou o mesmo, né? Tanto que tem aquela história que a gente acha que morreu, vai para o céu, e estava tendo velório lá, e o padre estava falando que Jesus receba esse nosso irmão, que foi assim um exemplo de marido, de profissional, de pai, de irmão. A esposa cutuca o filho e fala assim: dá uma olhada para ver se é seu pai que está mesmo no caixão ali. Eu tô achando que eles trocaram ali. Seu pai não era tão bom igual o padre está falando, não. Ou seja, aproximou da morte, chegou do lado de lá. É lógico que a gente respeita muito as crenças de cada um, mas que esse instante aí ele muda alguém, não Não muda, é muda. impossível. E eu Né? acho que Jesus vai recebê-lo lá. Se ele não viveu de acordo, né, você não precisa ser verdadeiro naquela hora e falar para um familiar: você está enganado ainda, vai sofrer. Não é isso. Né? Mas num processo pessoal de autoconhecimento, quanto mais eu tenho essa ciência, mais eu vou compreender que não muda. E eu acho que quando eu compreendo isso, eu abro a porta para viver o presente, porque aí eu já não estou mais assim. Eu vou resolver isso na outra vida, ou então eu vou voltar para a vida espiritual porque eu não aguento mais ficar aqui, né? Hoje a gente vê tantos suicídios, não aguento mais, dói demais. Eu vou começar a falar, bom, se eu sou um ser espiritual, eu tenho que trabalhar com essa dor aqui e agora, é o que dá. Tudo bem, a gente pode fazer outras opções. Eu posso resolver, como a sua amiga falou, eu não quero estudar isso aqui, não, porque eu não quero ver isso, não. Eu quero deixar isso aí para não sei quando, né? Porque é duro ver isso. Eu posso adiar, mas em algum momento a gente vai ter que, aqui e agora, resolver. O aqui e agora pode não ser nesse minuto, mas pode ser daqui a um tempo. Sempre vai chegar um tempo que eu vou ter que olhar para isso. A melhor forma é quando eu me vejo dentro de uma situação dolorosa, é tentar, com calma, tranquilidade, sem agressividade, tentar resolver. Eu tenho algo que eu digo que eu sempre falo isso quando as pessoas vêm me contar coisas assim de desavenças nos meus atendimentos. E a pessoa fala, porque assim, eu falei para ele, ou eu falei para ela, não é justo, não pode. Daí eu falo, peraí, você quer mostrar para a pessoa que é importante que ela entenda o que você precisa, o seu ponto de vista, o que você está sentindo, ou você só quer ventilar, falar tudo que vem na tua cabeça e você não está nem aí com o resultado? Porque se a gente está aí com o resultado, nós temos que saber explicar para o outro o que é importante para nós. Olha, fulano, é muito importante que a gente tenha essa conversa, que eu quero que você perceba que você fazendo assim me magoa, eu me sinto excluída, eu não me sinto, você não me percebe, né? E aí o outro fala, olha, mas não é isso. Aí o outro explica, olha, eu fiz isso por isso. Mas se eu não entrar num diálogo para tentar expressar o que eu sinto, eu só vou ficar
jogando agressividade e não consigo que minhas relações mudem. Então, eu acho que hoje é primordial, né, no meio dessa crise que a gente está vivendo, que a gente atue com essa sinceridade conosco e com o outro, né, para que a gente hoje e a gente acredite que nós somos competentes de termos relações melhores hoje. Na vida espiritual, nós vamos levar tudo que a gente resolver hoje. Tudo que a gente hoje se desprender, ó, a gente se liberta e quando for, a gente vai mais leve. Mas o que não resolver hoje continua pendurado, né? Continua na gente, continua na nossa órbita. Né? Eu costumo dizer, o que, é que você carrega na tua órbita? Então, o que você leva na tua órbita é o que vai acontecer. O Mauro até escreveu uma pergunta dizendo assim, o que aprendemos na vida material, usamos na vida espiritual e vice-versa? Não é exatamente isso? Como você disse, aprende aqui, aprende lá, né? O que você acha disso, Jamil? Sim, todo conhecimento e toda virtude assimilada não se perde mais. Ela pode ficar bloqueada num momento por uma deficiência física ou intelectual, mas não se perde. O único ponto a acrescentar aí é quando a gente, né, faz uma programação, muito dessas qualidades, conquistas, elas podem ficar num ponto adormecida para que a gente se desenvolva em outras. Se eu fui um grande músico numa outra vida, mas hoje eu preciso desenvolver outras qualidades, se eu relembrar tudo, eu vou querer viver sempre de música e só vou me ater à música, porque eu amo música, porque... Então, sempre novas possibilidades, né, são trazidas para que a gente aperfeiçoe outros. Mas, assim, jamais a gente perde aquilo que a gente aprendeu, que a gente assimilou, e também, né, não vamos nos esquecer do que, às vezes, a gente faz um estudo no plano espiritual e fala assim, não, agora eu sei, pode ficar tranquilo. Mas vamos testar no corpo, né? Por quê? Porque no corpo existem as relações, existem os limites do corpo que realmente vão ser as provas para a gente assimilar aquela lição, né? E logo, um pouco atrás, aí você usou uma palavra que eu queria pegar um gancho também, que você falou assim, e aí a gente amadurece. Olha o que é isso, tanto que é interessante, né? Vocês já viram como que boa parte dos frutos que a gente compra e come hoje não tem sabor? Porque foram amadurecidas fora do tempo. Foi usado produtos, estímulos externos para que ele ficasse bonito, grande, mas ele não foi respeitado o tempo de maturação. O meu pai contava uma história muito legal, que uma vez ele foi cortar um casulo, porque ele viu uma borboleta que estava tentando sair, e ele cortou o casulo, e ela não voou. Eu só tinha lido isso, mas o meu pai vivenciou isso, porque ele morava na roça, e olha que sabedoria, né? A partir desse momento, ele assimilou isso, ele passou isso para a gente, né? Por quê? Porque a natureza, né, nós estamos falando do material e do espiritual, a natureza, o tempo todo, ela nos dá exemplo de equilíbrio, né? Eu lembro um barbeiro que eu ia lá perto de casa, que uma vez o cara foi reclamar da vida e falou assim, ei, mas esses dias aí é brincadeira, só chove, né? Ele falou assim, tempos de chuvas, né? Tempo das águas, chove. Quando é tempo de seca, chove menos. É a natureza. Então, quer dizer, o cara ia reclamar do dia que estava com sol, com frio. Por quê? E é isso que você estava falando também aí. Se você me irrita e eu começo a falar assim que é a Rosana que está me irritando, eu não estou me autoconhecendo. Porque a Rosana, ela só foi um instrumento para eu perceber que eu sou impaciente. Poderia ser outra pessoa, não é nada com você, não é nada pessoal. Então, autoconhecer tão logo eu passo por uma situação, eu tentar me ver de fora. Peraí, o que eu fiz? Que sentimento é esse? É isso que eu quero? Eu quero continuar desse jeito ou eu quero melhorar? Se eu não avaliar com esse olhar crítico, eu procuro justificativa sempre. Ah, não, foi ela que me fechou no trânsito, foi ele que provocou, ele que falou primeiro. Então, eu justifico e tento responsabilizar o outro sempre.
mesmo em situações que eu possa estar certo, se eu me desequilibrei, não justifica, porque a imperfeição da impaciência é minha, não é do outro. Porque grande parte as pessoas não fazem com o objetivo de nos provocar. Às vezes, sim, mas é dever nosso de procurar melhorar sempre, para não deixar que o outro controle a nossa vida. Eu penso que a hora que a gente entra nessa conexão de que nós somos uma única vida e ora estamos em uma dimensão, ora estamos visitando outra dimensão, porque quando a gente está na matéria, a gente não deixa de estar como espírito, porque a gente desdobra, a gente também participa da vida espiritual. Então, assim, o tempo todo nós estamos vivendo uma mesma linha, apenas vamos trocando de roupagem. Quando a gente tem essa percepção, eu acho que nos dá uma grande oportunidade da gente atuar aqui, entendendo que nada é para depois, tudo é para agora. Né? Assim, a gente tem, às vezes, uma tendência de achar, quando eu morrer, então eu vou viver tal coisa. Não, você vai viver o que você plantar agora. Como você disse lá dos frutos que não amadurecem, porque estão sendo forçados fora da época. Se você não plantar aqui, você não vai colher na vida espiritual um lugar, um sono eterno, ou uma tranquilidade eterna. Isso não vai acontecer. Porque não acontece aquilo que a gente não planta. Não vai nascer uma fruta na árvore errada, no pé errado, no tempo errado. Então, é muito importante que a gente perceba que a nossa participação ela é agora. Por que está tão em evidência a meditação? Porque são instrumentos para nos trazer para o momento do agora. A gente está sempre vivendo nessa... Né, as pessoas mais medicadas hoje são as pessoas com crise de ansiedade, né, com depressão, porque estão vivendo num período que não é o agora, e esse período não existe. Então, a gente fora do agora, para poder suportar o agora, porque a gente não vive aqui, a gente precisa beber, se drogar, a gente precisa pôr a cabeça fora disso. Então, em vez de fazer tudo isso, volta para essa realidade e pensa, e não é depois que eu tenho que viver. Não é a felicidade de quando eu vou ter 30 anos, quando eu tiver o filho, ou quando eu casar, ou quando eu me formar. A felicidade tem que ser agora, enquanto eu sou estudante, enquanto eu ainda não tenho nada, enquanto eu ainda ando de ônibus, né? Porque quando você tiver um carro vai ser ótimo, mas a felicidade não está lá no carro. Felicidade tem que estar enquanto você pega o ônibus. Porque pegar o ônibus vai ser a memória que vai te gerar a lembrança do valor de você ter conquistado poder comprar um carro. Você vai lembrar que você andava de ônibus e que hoje é muito mais gostoso andar de carro, porque você tem mais conforto, chega mais rápido, mas você vai lembrar o quanto custou isso para você. Então, acho que é essencial a gente trazer para o hoje essa vivência. Alice perguntou assim, além do corpo material que deixa de existir no desencarne, como é o nosso corpo espiritual? Ele é fixo? Podemos conhecer nossa real forma? Que tal? Rosana, deixa eu só falar um negócio antes aí de tentar entrar nessa pergunta do que você estava falando. A importância, igual você falou, da meditação e de tudo mais que tem ao nosso alcance para esse autoconhecimento, essa transformação, ele é muito importante nesse momento, porque a evolução do material é muito mais rápido do que o do espiritual. O que nós caminhamos na evolução material em 500 anos, depois a gente conquistou em 100, depois em 50, em 10. Hoje, cada 2, 3 anos, muita coisa deixa de ser útil ou importante, porque já é superado. Agora, a transformação espiritual é muito difícil, porque eu preciso vencer o orgulho, a vaidade, a impaciência. Então, se a gente não tiver concentração, se a gente não tiver um planejamento, se a gente falar assim, não, olha, é possível, eu tenho a ajuda de familiares, de amigos, da doutrina que eu acredito, então precisa ter um foco, assim, importantíssimo nisso. Com relação à pergunta aí, o que eu acho que é difícil a gente concluir com relação a isso é que nos falta argumentos, palavras para descrever o que é o espiritual. O que é, por exemplo, um perispírito, né, que está falando aí, né, do corpo espiritual, a gente pode entender tanto desse perispírito que dá a forma, né, porque a nossa linguagem hoje
infinitamente distante para querer falar em forma de espírito. Aí Não existe, nós não temos esse alcance, não né? dá nem para tentar. O perispírito, ele também não tem uma forma definida. Ele só se define de acordo com o corpo que eu necessito aqui. Ele preserva por um período enquanto está no plano espiritual, mas ele tem uma característica que também depende do grau de evolução do espírito, de poder, por exemplo, se moldar numa forma de 1.500 anos atrás, se for uma existência que me marcou muito positivamente, né? Tem relatos de que Bezerra de Menezes, no movimento espírita, ele se apresenta com uma forma, em terreiros de Umbanda, ele se apresenta como preto velho, e não muda em nada a essência da sua fala, do seu amor, de um espírito que já certamente superou, né, os obstáculos da matéria, né, num grau um pouco mais avançado que a gente, né? E o mais natural é que quando a gente desencarne, a gente fica com uma aparência muito parecida com esse corpo que nós estamos usando. Muita gente relata que quando vê alguém, que percebe que a pessoa tem uma aparência muito mais jovem, porque também está ligado ao como você se sente jovem. Então é natural que às vezes você desencarne e essa juventude, ela volte um pouco, né, e você não aparente a idade que você morreu. Isso também é normal. Como também pode acontecer da gente se ver numa condição tão animalizada que nós também deformamos temporariamente o nosso corpo físico. Isso não é um regredir, porque o espírito não regride, mas o corpo, como ele é moldável, ele é possível que também isso aconteça. E o que é normal, Lícia, é quando a pessoa reencarna, de novo ela se adapte, ela vai se moldar, esse corpo físico vai estar sempre moldado também aquilo que o planeta solicita para você poder viver naquele lugar. No nosso caso aqui, os perispíritos aqui necessitam de um tipo de formação que está ligado ao que os elementos que esse planeta exige aqui para a gente poder morar. E isso também tem um padrão, né? Tem assim um estudo, né, nas obras básicas, né, que trata da ideoplastia, né? Então, vamos dar um exemplo bem direto aí, que eu queria falar um pouquinho do Dudu também, que eu já comentei com a Rosana. O Dudu foi uma criança que, num período aqui da existência dele, ele precisou amputar uma perna. Certamente ele não vai ficar no plano espiritual por um longo período como se não tivesse uma perna. O perispírito tendo, pela condição de comando do espírito, na hora que a espiritualidade, o espírito tiver em condição, ele vai moldar uma outra perna ali, porque aí é como se fosse, para a gente ter uma ideia, uma massa, né, que dá o formato da necessidade do espírito. Mas eu falei do Dudu aí, a Rosana já conhece, vários aí, acho que já conhecem a história dele. Foi uma criança que a gente acompanhou e que mostra, né, que o espírito não tem a idade do corpo, porque desde muito cedo a gente falava assim para o Daílio, a gente ia na casa dele, então ele estava lá, ele não saiu. E aí a gente perguntava para ele assim, Dudu, o que você veio fazer aqui? Ele falou assim, eu vim aqui para amar. Criança, menos de 8 anos. Então ele compreendia a profundidade da pergunta, né? Viveu de uma forma muito espiritualizada, com muitas limitações, dores, tratamentos médicos muito difíceis, mas sempre, né, independente da idade biológica, ele conseguia ter não só o olhar, mas o sentimento também espiritualizado. E no dia que ele estava para partir no hospital, eu conversei com a mãe, perguntei se podia me despedir dele, ela falou que sim. Eu falei para ele diretamente, né? E aí, como é que vai ser agora? Ele falou com muita tranquilidade que sabia que estava retornando. Aí me despedi dele, aí eu perguntei para a mãe, e aí, o que você está sentindo? Ela falou assim, eu estou muito feliz. Horas, alguém que está com um filho partindo, tomando morfina por causa de dores, dizer que está feliz, ela compreendeu o que é vida espiritual. Porque ela falou assim, olha, eu sei que a tarefa dele foi cumprida com muita dignidade, chegou o momento dele,
Isso não quer dizer que eu não vou ter saudade, que eu não vou chorar, que eu não vou ter momentos de tristeza profunda, mas eu tenho certeza que ele vai retornar com a tarefa cumprida. Então, eu estou feliz. Então, é uma lição que certamente a gente pode ter vivenciado, ou alguém próximo. O Júnior está perguntando da história do Dudu aí. Eu preciso te contar uma hora, Júnior. Não tem escrito, infelizmente, mas merece. Mas merece, Mas você será uma deveria alegria mesmo. a gente se falar uma hora, viu, Júnior? E eu fico pensando o quanto a consciência ela vai se tornando importante para que a gente entenda que o objetivo de estarmos aqui não é apenas nos destacarmos, o sucesso que as pessoas muitas vezes pregam, de ter títulos ou coisas materiais. Então, isso faz parte da possibilidade que, quando a gente trabalha, a gente adquire. E isso também é nos possibilitado porque a gente use desses instrumentos para possibilidades, mas também use para ajudar a humanidade. Nós temos aqui um compromisso com a humanidade. A gente só está falando porque alguém inventou o computador, alguém inventou isso aqui, alguém inventou o Wi-Fi. Então, assim, há um trabalho para que o progresso aconteça, há um trabalho de muitas pessoas, como você deu até um exemplo lá atrás. Então, é importante que a gente entenda que a nossa participação, ela não pode ser aqui só a passeio, né? É importante que a gente perceba que nós também temos que plantar árvores aqui para gerar frutos, porque o planeta que nós vamos encontrar quando retornarmos vai depender também do que a gente plantou agora, né? Porque se todo mundo decidir que vai ficar aposentado e não vai fazer mais nada, bom, a gente não teria nem como pagar todos os aposentados se ninguém mais fosse fazer nada. Então, a gente vai perceber que nós viemos aqui para o trabalho, nós precisamos quebrar esse paradigma de que trabalhar é uma coisa ruim. É que muitas vezes nós acabamos escolhendo profissões que não têm a ver com a gente. Tudo bem, acontece, mas ajuste-se, busque fazer trocas, busque aprender a gostar, ou então modifique sua profissão, mas na verdade a nossa profissão ela retrata aquilo que nós estamos colocando de valor nosso a serviço da vida. Então, nossa profissão é para transbordar a nossa sabedoria, o nosso amor, o nosso afeto, o nosso acolhimento, tudo que a gente pode proporcionar através dela, ajudar o outro. Então, nós precisamos começar a ter uma outra ideia de trabalho, porque senão a gente não consegue associar de novo vida espiritual de vida material. E ficamos só achando que a gente está aqui para usufruir. Tem gente que fala assim, não, mas você vê, eu estou aqui na matéria, agora é a época da matéria. Não, não é a época da matéria, a matéria é para ser usada, mas não é o seu fim, não é a sua missão. A sua missão não é essa, a sua missão é você evoluir. Então, acho que é muito importante a gente ter essa percepção, que a única forma de fazer essa junção é se a gente passar a ter um outro olhar, né? A Rosana, Letícia, desculpa, pode falar. não, você estava falando aí e eu estou pensando assim, ó, eu não posso esquecer de falar do olhar, eu não posso esquecer de falar do olhar. E aí você termina a sua frase aí falando do olhar. Tudo está no olhar, né? É ele que mostra quem eu sou, né? Nas bem-aventuranças, a promessa mais maravilhosa que Jesus nos dá é bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. E um dia eu estava conversando com um amigo nosso cego, eu falei assim, ei, Luiz, você não vai poder ver Deus, hein? Porque só os bem-aventurados que verão a Deus. Ele falou assim, Jamil, não é com esses olhos aí seu, não. É verdade. Ou É seja, verdade. não é uma questão, mesmo que Jesus fala verão a Deus, não é ver, é sentir. Então, o olhar, ele mostra quem nós somos. Então, vamos ter cuidado com o nosso olhar. E mesmo quando a gente olhar e mostrar quem nós somos, é falar assim, poxa vida, será que é isso que eu estou pensando mesmo? Será que eu não estou sendo preconceituoso? Rosana, uma das maiores lições que eu tive foi uma vez que eu estava chegando na casa da minha sogra, e aí eu vi uma mulher na porta da casa do lado, e aí ela estava com um cabelo diferente, e eu fiquei pensando e meio que ironizando assim, né? Ah, deve ser Hare Krishna, né? Com esse corte de cabelo aí, com esses cabelinhos, fiozinho atrás, né?
E eu entrei, a gente estava conversando, de repente minha sogra falou assim para minha esposa: Suzy, eu não sei se eu te falei, a vizinha está com câncer e ela está fazendo um tratamento, está caindo cabelo. Rosana do céu. E aí? Olha, mas foi uma paulada. Imagina se eu tivesse expressado isso. Não muda em nada, porque é o que eu penso e sinto. Mas as consequências seriam até piores, né? Então, Como a gente precisa sair desse lugar, né, dessa caixinha. Eu se a queria, gente pegar as passagens de Jesus todas, né, você pega aquela não se pode servir a dois senhores, né? A gente tentar viver o material e o espiritual. Durante a semana eu vou viver o material, no sábado e no domingo eu vou na igreja e vou dar o dízimo, ou eu vou achar que eu vou fazer caridade. Não existe essa dualidade, nós somos um só, né? Aquela passagem, né, do camelo pelo fundo do buraco da agulha, né? Ela é muito expressiva, porque ela fala de desapego, ela fala de orgulho. Mas o que você ia falar, desculpa? eu queria responder duas perguntas que Letícia fez, Letícia Ventura. Ela diz, primeiro, espíritos ruins podem se fixar em nossa casa, certo? Como melhorar a convivência familiar em casa, sendo que a casa é rodeada por espíritos ruins e os familiares em si também? Então, e depois ela diz embaixo: é possível alguém saudável conviver com toda essa energia baixa sem ser sugado por tal? Eu achei muito interessante, porque eu acho que muitas pessoas passam por situações parecidas e a gente poder dar esse feedback. Letícia, eu gostaria muito de te dizer, o Jamil também vai dizer a opinião dele, que sim, todos nós convivemos com situações que às vezes as energias elas não estão sintonizadas com o bem-estar que a gente gostaria de viver. Por isso é muito importante, hoje eu falei isso para uma amiga querida, na mensagem, numa busca de ajudar uma pessoa, eu falei para ela: nós garantimos que estamos bem. Se nós ficarmos bem, podemos ajudar todo mundo. Então, eu falei para ela: o meu trabalho como terapeuta, se eu não ficar bem, eu não ajudo ninguém. Então, o seu trabalho como mãe, se você não ficar bem, você não ajuda seu filho. Então, é muito importante que nós busquemos ficar bem. E, às vezes, é necessário, sim, que a gente tome algumas atitudes, como, por exemplo, se você tem facilidade de oração, as orações precisam ser incrementadas na residência para que você possa começar a ajudar nessa mudança de vibração. Além de você mudar a sua, buscar o seu equilíbrio, buscar você ficar calmo e em paz, para que você possa lidar com os conflitos físicos e espirituais que possam existir na sua casa, você pode fazer o evangelho no lar, você pode conversar com seus familiares, e se você tem mais sensibilidade espiritual do que eles e tem percepção que aquilo está acontecendo na sua casa, cuide disso, converse. Se os seus familiares estiverem abertos a esse tipo de pensamento, eles podem se unir a você. Vamos orar, vamos evitar nos agredir, vamos sempre ter diálogos, vamos buscar talvez um tratamento onde a gente possa tomar um passe, onde a gente possa aqui se reunir mais, vamos buscar conversas mais salutares, vamos buscar resolver rugas, não vamos deixar que chegue até o último extremo, onde a gente já está se descabelando. Então, vamos ter diálogos, vamos aumentar a vigilância, a tolerância, porque tudo isso vai até se tornar desinteressante para essas companhias se manter na sua casa, porque elas ficam muito interessadas, porque a vibração ela é a mesma. Se vocês mudam a vibração, isso vai diminuir. E sim, é possível você ser saudável e conviver com uma energia que possa não estar de acordo com a sua. Por quê? Porque a sua energia pode mudar o ambiente. Às vezes você pode ser mudado pelo ambiente, mas aí vai depender de você. O que é que você vai trabalhar dentro de você? E para mim, eu sempre tenho uma impressão que quando as energias em volta não estão salutares, é um chamado para a gente despertar e falar: opa, tem que ampliar a vigilância, como é que estão os pensamentos, as atitudes, que tipo de coisa você está assistindo, que tipo de coisa você fala dos outros, você está olhando para dentro. Para mim, é um chamado de atenção para aquela família, para a gente justamente buscar um ponto mais saudável para a gente poder viver juntos. Então, qual a sua opinião, Jamil?
Você falou quase tudo aí, Rosana. Você não Então, deixou digo o que eu não nada. falei. Digo o que eu não falei, porque eu quero que a Letícia Não, receba tudo que a gente possa dar. eu só queria acrescentar, o que você falou foi a essência da questão aí, Rosana, maravilhoso. Eu só queria acrescentar que não existe espíritos ruins, existe espíritos ignorantes no sentido de não conhecer a lei do amor, porque Deus não criou espíritos maus, né? Se ele ainda não sentiu, né, amado, dificilmente ele vai amar. Isso serve como lição para a gente aqui também. Pode encarnar um espírito no nosso lar que tenha tendências muito difíceis. Para quê? Para que ele sinta o que é o amor e veja que é melhor do que o que ele estava sentindo antes. E aí é o que você falou, ele vai mudar. Porque não dá para justificar, porque é uma atração, é lei de atração. Se eles estão ali é porque é a mesma sintonia nossa, né? E quanto mais a gente percebe isso, mais a gente se conhece. Eles vão nos Não, afetar nas imperfeições que nós temos. Espírito nenhum vai levar uma pessoa, por exemplo, a beber num bar, se essa não for a minha tendência negativa. Espírito nenhum vai fazer uma alma que já conquistou a paciência perder a paciência. Quando eu falo assim, eu perdi a paciência. Não, eu nunca tive. Em alguns momentos, eu me descontrolo mais. Mas, assim, é, tudo é questão daquilo que eu quero para aquele momento, é o que você falou. tem uma pessoa chamada Rodrigo que ele disse: as portas de onde eles vêm, esses seres se alimentam dos nossos sentimentos. Então, é muito importante nós pensarmos nisso, né? Não existe esse, como o Jamil disse, o espírito ruim. O que existe sim é a vibração e nós precisamos tomar conta de nós. Quando nós tomamos conta de nós, tudo muda. Porque, primeiro, ou eles se aborrecem de estar na nossa companhia, porque a gente fica muito chato, ou então eles também têm condição de mudar a vibração deles. Então, acho essencial a gente perceber isso, que nós estamos misturados com as pessoas desencarnadas o tempo todo. Né? Não existe o mundo dos desencarnados, o mundo dos desencarnados. Há uma mistura, nós estamos aqui juntos, né? Fazendo ali, todos nós temos nossas companhias, que podem ser salutares, dependendo do que atraímos, e podem ser pessoas que estão doentes, que precisam de tratamento, de ajuda, como nós também. Então, eu acho que é fundamental a gente ter esse olhar, né? A Elisiane disse assim: comecei a trabalhar na casa espírita e alguns meses de lá para cá, minha vida familiar virou de pernas para o ar. Eu e meu marido, que quase não tínhamos desentendimentos, hoje quase não nos acertamos mais. Que tal? Eu acredito que possa ter uma relação com a espiritualidade, que não queira que você vá na casa espírita. Acima de tudo, no meu entendimento, a família deve estar em harmonia. Se temporariamente for necessário você se afastar das atividades, até que esse entendimento e essa harmonia volte, maravilhoso. Mas, novamente, essa situação está mostrando que essa harmonia ainda não era completa. É importante ver qual é a causa desses desentendimentos, por que está de perna para o ar, porque casal que já conquistou uma harmonia e um sentimento pleno, situação nenhuma vai desestabilizar ou desequilibrar. Então, mais uma oportunidade de autoconhecimento, de sentar num momento e dialogar. Olha, não é esperar do outro, não. Olha, eu estou sentindo isso e eu me proponho a isso. E você? É o que a Rosana falou na primeira fala dela. Nós estamos numa pandemia, nós estamos mais tempo junto. Pode ser que o fator não seja esse do trabalho na casa É, espírita, porque mas senão é um pensamento que já vai, né? Até o pensamento eu me preocuparia com ele, porque eu pensaria assim: se eu acho que o problema, porque agora eu estou fazendo um trabalho bacana na casa espírita, e com isso eu tô me alimentando de algo que é uma discórdia, tem alguma coisa errada. Então eu diria, o meu próprio pensamento eu teria dúvidas sobre ele. Eu falaria: peraí, esse pensamento não é o pensamento. Da onde está vindo isso, né? E abriria outras possibilidades, como o Jamil disse, mas não culpando um lugar que eu estou frequentando, mas sim olhando para dentro de mim, que portas eu estou abrindo,
para que isso aconteça. Talvez a pandemia possa ter muito a ver também, essa excessiva convivência, né? E tem até uma justificativa, né, para temporariamente eu entender melhor a situação. Olha, eu não vou poder ir na casa do espírito por causa da pandemia, até pelo risco de contaminação, então eu vou dar um tempo para eu entender melhor a situação. E eu sei que está quase encerrando aí, Rosana, eu queria compartilhar uma história que me chamou muito assim, a atenção para uma lição, que Francisco de Assis ele estava fazendo jejum com os seus companheiros, e depois de alguns dias em que eles estavam, né, já bastante concentrados nisso, um dos seus companheiros estava chorando muito de madrugada. E ele foi ao encontro do companheiro e perguntou o que estava acontecendo. Ele falou: olha, eu não estou dando conta mais do jejum, eu estou com muita fome. Eu queria comer um pedaço de frango. E falou isso com muita vergonha, né, se achando muito inferior. E aí o Francisco o levou até a cozinha, pediu para ele sentar, preparou, temperou, fez um frango lá e comeu junto dele, para ele não se sentir menor. Ou seja, nada adianta do material, de oferendas, de tudo que eu quiser fazer, se acima de tudo não tiver o sentimento de amor. Acima de tudo, ali prevalecia o companheiro. Ele poderia dar uma lição ali de falar assim: não, olha, você vai comer e eu vou ficar aqui assistindo porque eu sou superior a você. Já mostra que não tem superioridade. Se precisou mostrar alguma coisa, não tem. Então, Com certeza. coloquemos amor em tudo que a gente for falar, olhar. E, pelo amor de Deus, né, pessoal? Eu não sei a Rosana, mas eu estou falando de um lugar aqui que não vive isso, né? Eu não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que já conquistei, que já vivo tudo isso. As nossas lutas são as mesmas, mas eu acredito que o bate-papo é interessante porque às vezes uma experiência de um serve para o outro, tanto os exemplos quanto o que a gente está falando aqui, e eu tenho certeza que a caminhada ela é junta, né? A definição de bem, a tradução de bem-aventuranças é em marcha, né? Então que a gente continue caminhando juntos aí. Uma hora eu vou ficando um pouquinho para trás, o outro me dá a mão. Não é que ele me puxa, não. Ele me dá a mão para eu sentir confiança, porque a caminhada é minha. E aí a gente vai, sempre, né? Você falou no início também, Rosana, de não desistir, né? De achar que o problema acaba com a morte e tudo. É isso. Se eu já tenho vínculos agora, Paulo disse isso, né? Não adia, né, a sua tarefa, porque lá na frente, às vezes, você não vai ter tantos companheiros, a tarefa vai estar mais difícil, às vezes as condições são menos favoráveis. Hoje está tudo, né, programado para eu ser feliz. E outra coisa, se você veio com esse pai, com essa mãe, com esse filho, é porque eles são os melhores instrumentos para que você evolua hoje. Então, que a gente consiga pensar assim, não é me livrar dele que vai me ajudar, e sim lidar com esse filho, esse pai, essa mãe, esse esposo, essa pessoa que a vida colocou na nossa, né, que a vida lhe proporcionou para a gente como família. Agora, eu penso que a pandemia nos convidou para ir para dentro e falar assim, não, 24 horas, vocês vão ter que aprender a se amar. Então, é uma chance da gente poder amar uns aos outros. Então, que a gente possa ver na família, por mais complexo, por mais dificuldades que tenha, ainda são os nossos pilares, onde a gente vai sempre poder utilizar desses pilares para um processo de crescimento. Eles ainda vão sempre nos alavancar, não importa se a gente briga com o irmão, eles ainda são a nossa base, né? Eu acho que isso é excelente. Gente, não, nem queria dizer que acabou, Jamil, é muito bom quando a gente está junto, é muito bom, você está vendo? Eu acho que não vai ter assunto depois das 8h30, aí a hora que a gente vê, está faltando 5 minutos. É incrível, olha o pessoal agradecendo e a gente também aqui. Gente, muita gratidão pela participação de vocês.
Muita gratidão. O Jamil está aqui com a gente, gratidão a Laís, gratidão a Gabi, a Marcela, que estão no backstage fazendo essa live acontecer. Sempre existem várias pessoas trabalhando por trás daquilo que vocês veem. Então, é muito importante. É como a família. Às vezes a gente pensa que a gente está sozinho, mas existe alguém atrás trabalhando com você e dando a você essa possibilidade de você poder ir dando passos pequenos, mas firmes na vida. Então, a semana não acabou, gente. Olha amanhã vai ser maravilhoso. Vamos lá, olha só, amanhã a gente vai ter nós estamos fazendo aqui um trabalho mensal falando sobre yoga. Então, Tamus Arantes, ele é meu sobrinho, é filho da minha irmã, Maísa Aldi. Amanhã, Tamus e Maísa vão fazer a live e ele vai falar sobre luto, libertando-se do sofrimento da perda, aonde Tamus tem uma fundação chamada Eduzir, aonde ele traz, dentro dessa possibilidade de trabalho que ele realiza, essa consciência do que yoga representa na nossa vida. Então, vamos lá, gente, é imperdível. E essa sexta ainda não acabou. Nós vamos ter a prática, gente, a como aplicar na vida prática. Não, desculpa, essa capa está equivocada. Não é a prática dos arquétipos. Essa capa está equivocada. Então, amanhã, sexta-feira, nós vamos ter os arquétipos e a prática, onde a Adenal vai nos trazer, como a gente fez em janeiro, que foi maravilhoso. Só está trocado o título, isso aí é para março, não tem problema nenhum. Então, gente, boa noite a todos vocês. Jamil, um beijo enorme para você. Sabe, né? Vou chamar outras vezes, né? Você sabe, você tem aqui um trabalho a fazer aqui, né, no projeto. Tem jeito não, você não escapa dessa. O projeto é um só, Rosana. Nós estamos juntos. O Mauro colocou ali que vou esperar uma live com você. Se for alguma coisa de um outro grupo que ele participa... Não, o Mauro é do projeto. Projeto. Ele já está se convidando para fazer uma live com você. Mauro, eu vou emprestar, viu? Jamil, na próxima, vai fazer uma live com você. Vai ser uma alegria. Passa o meu contato para ele, Rosana. Com certeza. Não, ele é do projeto, nós estamos juntos. Quanto mais laços aí, todos e todas que estão aí com a gente, não por acaso, não existe coincidência, o nosso estudo de domingo com Isaías Claro chama Saboreando a Vida. Então, tem muito a ver. Excelente. Depois, se você puder compartilhar para a gente. Muito bom. Hoje, Roberta Montelato, que é uma das fundadoras do projeto, ia fazer parte, mas ela teve uma questão de trabalho e não pôde, infelizmente. E Mauro é o outro fundador, junto com Maísa, que faz a live amanhã, nós somos 4, aonde Mauro está aqui, ó, sentindo inveja, né, Mauro? Com água na boca, ó, quero também fazer uma live com o Jamil. É lógico, vocês excluem os homens, vocês não têm... Vocês se empoderaram e agora deixam a gente. As mulheres são rápidas. A gente, vai na frente, já bota o meu nome, tá vendo? Mas Mauro é muito rápido também. Deixa comigo, que a próxima live ele vai estar dentro. Então, um beijo, querido. Que vocês tenham uma semana aí maravilhosa em Franca. Um beijo a todos vocês. Para nós todos, alegria. Aí, inveja boa, Mauro está colocando, inveja boa. Até Gratidão. Breve. Até breve. Recíproco, até breve.